Como se define dons espirituais? Qual a diferença entre talentos? E os dons do Espírito? Como se descobre? Como se desenvolve? Bom, no programa de hoje, no terceiro episódio da série Oceano do Espírito, navegaremos na distribuição dos dons que em 1 Coríntios nos aponta como a obra do Espírito. Bom, mas antes de seguirmos, eu gostaria de pedir para você dar um joinha, ative o sininho para você saber de tudo sobre essa série e deixe um comentário. E claro, compartilhe essa série que vai abençoar muitas pessoas. Mas vamos recordar no programa anterior? No segundo episódio dessa série, nós descobrimos sobre o selo do batismo do Espírito Santo e as consequências e as suas exigências e as características de quem é batizado no Espírito Santo. Vamos lá? Vamos falar agora sobre a doutrina dos dons espirituais. É quase exclusivamente paulina, pois o único uso dessa palavra fora de Paulo está em 1 Pedro, mas é em Efésios onde a distribuição dos dons é atribuída a Jesus, ressuscitado e glorificado. Vamos então analisar detalhadamente essa doutrina? Vamos comigo? A diferença entre dom espiritual e talentos naturais. Como podemos definir o que são dons espirituais? Dom é um presente. O termo usado para falar sobre os dons espirituais, que é carisma, está relacionado à palavra graça, enfatizando algo que é dado somente por Deus. Um dom espiritual é dado na conversão, para beneficiar particularmente o corpo de Cristo. E é usado por Deus para servir o corpo de Cristo onde e quando Ele desejar. Porém, a pergunta que fica é: qual a diferença entre dom espiritual e talentos? Os talentos naturais, que também são dados por Deus, mas que depende também do homem como o seu nascimento, criação por sua vontade e persistência, e seu objetivo deveria ser o benefício para a sociedade e seu uso, e é uma escolha. Já o uso do dom espiritual não depende da nossa vontade, e sim da vontade daquele que nos deu. Os dons são distribuídos por Jesus ressuscitado e glorificado. Estes são os dons de Cristo confiados a nós, porque Ele precisa que os usemos aqui na terra para edificar o seu corpo. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, segundo a sua vontade. O Espírito Santo sabe de que o corpo necessita e qual dom se encaixa melhor em cada cristão. Então não podemos reclamar das diferenças que existem entre nós. Na verdade, isso deveria nos motivar a usar o máximo aquilo que Deus nos deu. Os dons são distribuídos a todos os cristãos e nenhum cristão pode afirmar que não possui pelo menos um dom espiritual. Pedro afirma claramente que todos têm no mínimo um. Os dons são atribuídos ao corpo de Cristo. Como um todo, o Espírito capacita a sua igreja de acordo com a sua vontade. Ele sabe exatamente o que cada cristão, cada congregação, cada geração necessita. Deus sabe do que cada grupo necessita e se encarregará de suprir o corpo de Cristo. Um cristão deveria se informar sobre todas as habilidades que Deus colocou em sua vida. Se alguém pensa que possui o dom de ensinar, então precisa estudar. Se alguém acredita que possui o dom de contribuir, então deve procurar ser um bom servidor. A habilidade de ser generoso é dada por Deus, mas possuir os recursos para exercer a generosidade exige disciplina nas questões financeiras. O dom do evangelismo envolve cuidado especial com a saúde para saber se possui força o suficiente para viajar e propagar o evangelho, assim como o dom da exortação possui muito conhecimento bíblico, não é verdade? Os dons são tanto descobertos quanto desenvolvidos.
pela prática constante, e é importante mencionar que a pessoa que não se dedica jamais descobrirá todas as habilidades que Deus lhe deu. Tampouco desenvolverá plenamente as outras que poderá descobrir, não é verdade? Mas vamos entender melhor sobre a descrição dos dons espirituais. Agora chegamos ao clímax do nosso programa de hoje. Depois de tudo bem explicado, você deve estar curioso para saber quais são os dons espirituais e se você possui algum, não é verdade? Os dons descritos na Bíblia são o de apostolado, que é um dom dado para a fundação da igreja e testificado por sinais especiais. O dom da profecia refere-se à proclamação da mensagem de Deus, seja proclamando ou seja prevendo, vinham diretamente de Deus por meio de uma revelação especial. O dom de milagres é a capacidade de realizar sinais especiais como uma cura física, emocional ou espiritual. O dom de línguas é a habilidade dada por Deus para que a pessoa fale um idioma desconhecido para quem está falando. A interpretação de línguas é a habilidade de interpretar essa mensagem em uma língua que seus ouvintes entendam. E o evangelismo? Evangelismo é a capacidade de proclamar a mensagem do Evangelho com clareza excepcional, sendo que todos os cristãos têm a obrigação de evangelizar, não é verdade? O dom de pastoreio é a capacidade de pastorear, cuidar, alimentar espiritualmente e proteger o povo de Deus. O dom do serviço é a capacidade de ajudar ou servir no sentido mais amplo da palavra. O dom do ensino é a capacidade de explicar a palavra de Deus às pessoas. O dom da fé é a capacidade de crer que Deus suprirá as necessidades específicas. Mas assim como o dom do evangelismo, todo cristão deve exercer o dom da fé. O dom da exortação envolve a capacidade de encorajar e confortar, de advertir as pessoas. O dom de discernimento, por exemplo, de espíritos, é a capacidade espiritual de distinguir entre as fontes verdadeiras, as falsas, uma revelação sobrenatural, por exemplo. O dom da misericórdia envolve socorro, especialmente para aqueles que estão doentes e aflitos. O dom da contribuição é ter um espírito generoso e deve ser exercido com simplicidade, sem pensar em um retorno ou em um lucro pessoal. O dom da administração é a capacidade de governar, certo? O dom da sabedoria e conhecimento envolvem a habilidade de entender, comunicar e exercer as verdades de Deus às pessoas. Mas e agora? Como ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo produz um caráter semelhante ao de Cristo. Isso envolve envolvimento evangelístico, adoração, louvor, ação de graças e submissão à vontade de Deus. À medida que a pessoa vai amadurecendo na caminhada com Jesus, o seu conhecimento e intimidade vai se aprofundando. Novas áreas que precisam de submissão irão se revelar. Portanto, as pessoas cheias do Espírito precisam ser cheias enquanto continuam a amadurecer no Senhor. Mas nenhum cristão pode deixar de procurar ser cheio do Espírito Santo em momento algum em seu crescimento espiritual. Mas eu quero concluir. Agora que você já sabe sobre os dons, não perca o próximo programa. Vamos falar sobre os ministérios do Espírito Santo. Você não pode perder. Será nosso último programa da série Oceano do Espírito. Mas e você? Você tem procurado se encher da presença do Espírito Santo? Imagine um carro. Ele não anda se não tiver gasolina, não é verdade? Da mesma forma, é a nossa vida espiritual. Se a gente não buscar todos os dias leitura da Palavra de Deus, buscar a vontade de Deus, ter o nosso TSD, o nosso tempo a sós com Deus, nós não vamos andar, nós não vamos sair do lugar. Todos os dias precisamos buscar ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Eu espero você no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.